Moisés tinha dito, porque o tempo da graça chegou, Jesus cumpre a tudo aquilo que Moisés e os outros profetas tinham escrito no Antigo Testamento. Jesus vem reescrevendo tudo isso, e no Sermão do Monte ele fala muitas coisas que são necessárias para nós e serão necessárias até a volta de Jesus. E na semana passada nós vimos em relação ao choro do justo, né, pelo que de fato nós deveríamos chorar. E nós descobrimos que o cristão deve chorar por algumas coisas que são específicas, não chorar por qualquer coisa, mas ele deve chorar pela resposta de Deus, ele deve chorar por aqueles que ainda não foram salvos, e deve chorar com a esperança que Cristo irá voltar para nos buscar em glória. E hoje nós veremos o porquê Jesus também coloca nesse mesmo grupo dos bem-aventurados os mansos. Por que os mansos estão no mesmo grupo dos bem-aventurados? Aí no versículo 5, do capítulo 5 de Mateus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E essa questão de ser manso é sempre um discurso de Jesus. Não só um discurso, mas também a forma que Jesus resolveu viver e praticar a sua vida. No capítulo 6 de Lucas, versículo 29, ele diz assim: ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe também que lhe leve a túnica. O discurso de Jesus era extremamente agressivo aos ouvidos daqueles que o ouvia. O discurso de Jesus era extremamente... As pessoas achavam que ele iria falar algo que iria ser combatente ao governo de Roma, por exemplo, que Roma estava atacando, estava sitiando Jerusalém naquele tempo, mas quando Jesus falava sobre mansidão, era extremamente violento àqueles que queriam ouvir Jesus falar que iria destruir Roma, e Jesus vinha dizendo: você deve ser manso. Se alguém bater em uma face, vire a outra face, reescrevendo aquilo que Moisés disse. Porque o que Moisés disse, a lei mosaica, né, que Deus dá a Moisés, Moisés disse: olho por olho, dente por dente. Assim como alguém fizer com você, você faça para com outro. E isso era cumprido em Israel. Se alguém por acaso ferisse um irmão e fosse de propósito, a outra pessoa tinha direito de ferir essa outra pessoa da mesma forma. Cortou a orelha, a outra pessoa poderia ir lá e cortar a orelha. Cortou uma mão, a outra pessoa poderia ir lá e cortar uma mão. A mesma coisa que a pessoa fizesse, a outra pessoa poderia fazer. Mas Jesus vem reescrevendo isso, dizendo: se alguém te bater numa face, vire a outra face. Se alguém te dar uma capa, te tirar uma capa, deixe que leve também a outra capa, a túnica juntamente com essa capa. E Jesus vem dizendo isso, dizendo que é o tipo de mansidão que devemos exercer. É o tipo de mansidão que nós, como cristãos, devemos exercer nos dias de hoje. Parece difícil, talvez seja uma das falas mais difíceis de Jesus, mas é o que nós vamos aprender, como nós devemos ser mansos. Será possível atender esse nível e esse tipo de mansidão nos dias de hoje? Será possível sermos mansos como o nosso Senhor é manso nos dias de hoje? No seu dia a dia, você acha possível fazer isso? Quando você sai da sua casa e vai trabalhar, você acha possível ser manso como Jesus nos ensinou a ser manso? Quando você sai da sua casa, entra no seu carro e vai no trânsito e vai dirigir pelas ruas da cidade, será que é possível cumprir aquilo que Jesus nos disse para cumprir? Será que é possível ser manso? Mas antes de qualquer coisa, eu quero abrir essa aspas, que eu sempre gosto de dizer quando eu vou falar algo que eu não vivo 100%. Eu não prego aquilo que eu vivo 100%, mas eu prego aquilo que eu acredito. Não quer dizer que eu sou o homem mais manso do mundo, tá bom? Eu também me estresso dentro do carro, eu também me estresso principalmente sexta, sábado e domingo, que nem dá para sair de casa. Eu também me estresso com pessoas, mas nós devemos aprender dia após dia como nós devemos nos portar mediante não o meu padrão, mas mediante ao padrão de Cristo. Amém? Então, antes de nós sabermos o padrão da mansidão que Jesus nos ensina, nós devemos descobrir quais são os inimigos dessa mansidão. Porque se é tão difícil cumprir, é porque tem inimigos.
E quais são os inimigos dessa mansidão? O que é que nos impede de ser mansos? O porquê que Jesus tem que frisar que nós devemos ser mansos? Se fosse algo fácil, Jesus não falaria que nós devemos ser mansos. Mas como é algo tão difícil, nós devemos descobrir os inimigos da mansidão. E o primeiro inimigo que eu listei na minha lista aqui, o primeiro inimigo da mansidão é o velho homem. O primeiro inimigo, o primeiro que não nos deixa ser mansos diariamente, o que te faz acordar sem motivo nenhum, e estar estressado, estar violento. Você acorda assim? Não é só comigo que acontece, né? Acorda, dormiu e acordou com vontade de ter morrido na noite seguinte, na noite anterior, né? Acordou de manhã já estressado ao máximo. O que é que nos faz ser assim? A primeira coisa, o velho homem. O velho homem é inimigo da nossa mansidão. Por muitas das vezes, no passado, nós éramos alguém que não perdia a briga. Por muitas vezes, antes de nós convertermos, nós éramos alguém que dava um boi para entrar na briga e uma boiada para não sair dela, né? Nós éramos ao contrário. Por muitas vezes nós gostávamos de brigar, gostávamos de discutir, e esse velho homem tem de dia após dia querer brigar conosco. Esse homem tem de dia após dia querer nos colocar para fora, como violentos, e não como mansos, como o Senhor nos ensinou. Antigamente nós gostávamos de discutir por tudo e com todos, e com isso hoje nos força a não ser mansos também. Antigamente nós dizíamos que nós gostávamos de brigar, nós gostávamos da violência, não da violência talvez física, mas talvez da violência verbal. E nós éramos violentos em nossa fala, e por isso hoje nós nos portamos assim também. E aí, como eu sempre gosto de falar a frase de Lutero, eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar, e agora eu tenho que matar ele dia após dia. Por quê? Porque com o batismo não acaba a nossa tendência ao pecado, porque nós ainda estamos na presença do pecado. Então o velho homem, antigamente nós éramos extremamente estressados, e hoje nós continuamos extremamente estressados, extremamente violentos, e não somos mais mansos. Porque o velho homem tende a nos trazer a violência. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, Paulo diz assim: Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Isso aqui, irmão, não é João que está falando, que João era manso. Isso aqui não era André que estava falando, porque André era manso. Mas quem estava falando isso que era Paulo. O homem que estava com cartas em cima de um cavalo para ir até Damasco para pedir a cabeça dos cristãos. Esse homem está dizendo: Alexandre me causou vários males. Esse Alexandre era alguém que pregava heresias nas igrejas, pelas igrejas que Paulo passava, e ele está dizendo desse Alexandre, dizendo: ele me causou males. Mas agora esse Paulo, extremamente colérico, está dizendo: mas agora não é comigo mais. Outrora eu iria resolver com minhas próprias mãos. Outrora eu iria lá e ia resolver na violência, mas agora eu sou um homem que nasceu de novo, portanto, o Senhor lhe retribuirá o dano que ele está fazendo. Outrora eu era um homem extremamente violento, mas hoje a responsabilidade de dar a cada um aquilo de mal que está fazendo não é mais minha. Nós temos a mania de querer resolver as coisas com nossas próprias mãos, por isso nos tornamos violentos e não somos mansos. Por isso nos tornamos alguém que quer, de bate-pronto, resolver problemas que poderíamos deixar para lá. Por isso que a maioria das vezes nós queremos nos deparar com problemas que muitas das vezes, irmão, às vezes depois que você causa o problema, né, entrou no problema e aí brigou, discutiu, você pensa assim: eu poderia deixar para lá. Eu poderia ter deixado para depois. Eu poderia não ter entrado nessa discussão, porque gerou um problema maior do que ter deixado para lá. Porque o seu velho homem tende a dizer, aquela velha ilustração do pica-pau, né? O anjinho do lado e o demônio do outro. Aí o anjinho está dizendo: vai embora, não mexe com isso não, deixa para lá. E o demônio está dizendo: você vai deixar? Você vai deixar acontecer isso? Você vai deixar que ele fale com você desse jeito? Você vai deixar que isso aconteça? O velho homem tende a nos dominar e nos deixar violentos, porque o velho homem é inimigo da mansidão. Praticar a mansidão é necessário. É necessário. Mas também não devemos ficar falando o tempo todo, né? Porque também tem esse tipo de pessoa, que ela hoje é mansa, mas vive dizendo: se fosse antigamente, você ia ver o que ia acontecer.
A sua sorte é que eu aceitei, a sua sorte é que eu encontrei Jesus. A sua sorte é que Jesus me achou. Que se Jesus não tivesse me achado, você não sabe, eu já tinha resolvido isso há muito tempo. Nós devemos ser mansos por completo. A mansidão deve fazer parte de nós, porque se também formos mansos, só na fala, mas por dentro também nos tornarmos violentos, de nada adianta, porque eu sempre falo com vocês, o pecado cometido é só um extrato do pecado que já foi pensado. Então, um exemplo, abre essa aspas, o que te separa de um assassino que está agora preso porque matou 2, 3, 4, 5 pessoas, é só porque você não teve coragem de fazer, porque pensar você já pensou. Sim ou não? Pensar você já pensou. O que te separa dele é só que ele teve coragem de ir lá fazer. Então, a diferença é que o pecado nele foi gerado, ele foi lá e fez. O pecado em você foi gerado, você não teve coragem de ir lá fazer. Então, quando você é manso só na fala, mas no pensamento você é extremamente violento, de nada adianta. Então, nós temos que aniquilar o velho homem, dia após dia, para que nós possamos nos tornar pessoas de fato mansas. A segunda coisa que é inimiga da mansidão, o segundo inimigo da mansidão é a ansiedade. A ansiedade é o segundo inimigo da mansidão. Todo ansioso é um grande violento em potencial. Todo aquele que é ansioso demais, ele é um grande violento. Talvez não é na sua integridade, mas ele é um potencial, homem ou mulher, violento. Porque o ansioso sempre quer agir naquela hora, naquele momento, para resolver a situação, mas resolver a situação de qualquer jeito. Então todo ansioso, a ansiedade é inimiga da mansidão, porque o ansioso quer resolver na hora, ou melhor, ele quer resolver antes de acontecer. O cara fica fazendo os cálculos do que vai acontecer, e ele já gerou o problema na mente, e aí ele já brigou no problema mentalmente. Conhece alguém assim? Não me diga nada. Assim, o problema nem aconteceu, mas ele já gerou o problema, ele já brigou pelo problema que nem aconteceu ainda. O problema talvez nem vai acontecer, é só uma preocupação, mas o ansioso ele quer gerar o problema na sua mente e depois quer brigar pelo problema que nem aconteceu. Por isso ele se torna extremamente violento. Aí se de fato acontece, como ele já gerou tudo no seu coração, ele só coloca para fora. Preste atenção. Todos nós temos uma medida de ansiedade. Todos nós temos essa medida de ansiedade. Então, por exemplo, a pessoa vai acontecer alguma coisa importante amanhã, ou uma entrevista de emprego, ou vai viajar, não sei o que vai acontecer amanhã. Então tem essa nota de ansiedade, todos nós temos essa nota de ansiedade. Nossa, amanhã vai acontecer tal coisa, e vai ser legal e tal. Qual que é o problema? O problema não é essa ansiedade, que é a ansiedade por aquilo que é tranquilo de ser resolvido. Eu não vou entrar nos termos técnicos, porque eu nem sei, mas o problema é essa ansiedade, que ela se tornou quase que patológica. A ansiedade já faz parte de você. A ansiedade já é você. Você e a ansiedade são só. Você não está ansioso pelo que vai acontecer amanhã. Você está ansioso pelo que vai acontecer ano que vem. Você não está ansioso pelo que vai acontecer daqui a pouco, quando você chegar em casa. Está ansioso pelo que vai acontecer daqui a 2 anos. E isso você se torna alguém extremamente violento. Normalmente o ansioso é extremamente violento, porque as pessoas não fazem aquilo que o ansioso pediu. Já percebeu, senhor? Ele é extremamente violento, porque às vezes ele nem pediu, mas queria que a pessoa respondesse da forma que ele queria que tivesse fazer. E aí ele age com violência, ele deixa de ser manso, ele deixa de ser alguém que imita Cristo, porque a ansiedade não deixa com que ele seja manso. Presta atenção, essa violência gerada pela ansiedade, ela se torna um antônimo, ou seja, diferente da mansidão. Olha só o que diz Lucas capítulo 22, versículo 49. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu:
respondeu dizendo, basta. E tocando na orelha do homem, ele ao curou. Isso aqui é quem? É Jesus sendo preso, no momento da prisão de Jesus em Getsêmani. E aí chegam os soldados, Judas beija Jesus, os soldados vêm caminhando, Pedro, a história está relatando sobre Pedro. Pedro arranca a espada da bainha e corta a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote. Sem que Jesus tivesse pedido, sem que Jesus tivesse mandado fazer nada, eles iriam prender Jesus, porque Jesus já tinha avisado, mas por causa da ansiedade, ele deixou a mansidão de lado, arrancou a espada da bainha e decepou a orelha de um soldado, e teve que dar um trabalho para Jesus, que foi curar a orelha daquele que tinha sido decepado. A ansiedade nos faz extremamente violentos, por isso se torna um inimigo da mansidão. Presta atenção, Deus não nos chamou para sermos violentos, mas sim mansos. Deus não te chamou para responder tudo na violência, mas Ele te chamou para responder as coisas em mansidão. A terceira coisa que é inimigo da mansidão, o terceiro inimigo da mansidão é a meninice. O que é isso? Não é uma criança, porque uma criança é uma criança. Uma criança vai fazer coisas de criança. O problema da meninice é um adulto que quer ser criança. O problema da meninice, porque, por exemplo, se você vai em um shopping e tem uma criança de 2 anos fazendo pirraça, você pode até ficar, meu Deus, 2 anos fazendo pirraça, mas você vai entender porque é uma criança de 2 anos de idade. Outra coisa é você ir no shopping e ter um adulto de 18 fazendo pirraça. Um menino de 2 anos, você entende. Você diz, é uma criança, tudo bem. Está na idade, porque a criança lidar com um não, né? A criança já nasce querendo fazer tudo e você tem que ir proibindo. Tudo bem. Agora, uma outra coisa é, chega lá um 18 anos de idade, e aí a mãe chamando para descer a escada, eu não vou. E cruza o braço e fica no alto da escada. Isso é meninice. E aí você está rindo, mas na igreja o que mais temos somos cristãos que já eram para ser adultos, mas se comportam como meninos. Paulo diz isso na carta aos Coríntios, ele diz, já era para eu estar amamentando, dando vocês comida forte, comida pesada, mas eu tenho que alimentar vocês com leite, porque vocês ainda são meninos. E qual que é o problema do menino? O problema do menino é que ele é mimado e ele quer a coisa que ele quer na hora que ele quer. E, portanto, ele se torna extremamente violento quando ele não recebe. Ontem, essa notícia saiu. Ontem ou hoje, não sei, uma criança, acho que de 12, um adolescente de 12 anos, colocou fogo na casa dos avós, porque a avó proibiu, sei lá, de mexer no celular. Isso é meninice. Me dá o celular, tranca a porta, taca fogo no apartamento. Os avós têm que sair pela janela. Aí você fica espantado, mas existem milhares de cristãos hoje que são meninos e estão colocando fogo em uma igreja inteira, porque são extremamente violentos, ao invés de serem mansos. Não conseguem ouvir ninguém falar e atacam o tempo todo, porque tem um mecanismo de defesa. E muitas das vezes eles atacam, sem que nada tivesse acontecido. Já viu aquela pessoa assim, que chega em um lugar e o simples fato de outra pessoa olhar para ela, ela começa a questionar, por que está me olhando? Está olhando para mim por causa de quê? Já viu esse tipo de pessoa? Que ela é extremamente estressada e violenta com qualquer coisa que acontece. Extremamente estressada e responde sem que nada acontecesse. Por quê? Porque se comporta como menino. Infelizmente, a igreja está cercada de meninos. A igreja tem crentes de 10, 15 anos de cristão. Presta atenção, 15 anos de cristão. E ainda se torna como alguém que converteu ontem. 20 anos que está na igreja, mas ainda se comporta como uma criança que converteu ontem. Ainda, se o pastor fala alguma coisa mais alta, ela se porta como alguém que nasceu ontem na fé. Porque não é mansa, é violento. E quanto mais menino nós somos, mais violento nós nos tornamos, porque deixamos de ser mansos e nos tornamos violentos, porque não somos adultos espiritualmente, somos crianças. Então, os três inimigos da mansidão, velho homem, ansiedade e meninice. Mas tá bom, dito isso,
o que de fato é ser manso? Como de fato podemos nos tornar pessoas mansas e cumprir aquilo que Jesus nos disse que devíamos cumprir? O primeiro passo para nos tornar alguém manso, qual é a característica de alguém manso? A primeira característica é, essa pessoa é uma pessoa que olha além de si. A mansidão está na pessoa que olha além de si. É uma palavra chamada empatia. Quando olhamos para o outro, e simplesmente o fato de olharmos para o outro nos faz ter a sabedoria de tentar entender o porquê o outro está agindo daquela forma e não agindo da forma que nós pensaríamos que ele iria agir. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de conversar pelo WhatsApp, coisas sérias. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa séria, dificilmente eu vou resolver pelo WhatsApp. A não ser que seja inadiável, esteja em outro lugar, que não dá para resolver naquela hora, eu tenho que resolver naquela hora. Se tiver como, eu ligo, alguma coisa do tipo, mas eu não resolvo. Por quê? Porque resolver as coisas pelo WhatsApp tira o nosso senso humano. E a digitação, por exemplo, alguém manda mensagem digitada, e aí você interpreta da forma que você está naquele dia. Às vezes a pessoa não disse nada demais, a pessoa disse alguma coisa que principalmente aos casados, né? Às vezes a pessoa disse alguma coisa que diz todo dia, mas porque você está no dia mal, você acha que a pessoa também está dizendo alguma coisa para te ofender, mas não, ela está dizendo o que queria dizer. Mas o fato de às vezes nós não conseguirmos nos colocar no lugar do outro para entender aquele momento, aquele dia, aquela situação que a pessoa está passando, nos faz nos tornar extremamente violentos. Já vi casamentos terminarem, relacionamentos chegarem ao fim, porque não havia mansidão. Porque não havia, o marido não conseguia olhar para a esposa e tentar entender o ponto de vista, e nem a esposa conseguia olhar para o marido e tentar entender o momento, o ponto de vista. Porque o orgulho que é gerado no coração, juntamente com o velho homem que ainda está interiorizado, ele tenta atacar o tempo todo para que nós nos tornamos alguém extremamente estressado e com que as pessoas ao nosso redor sejam atacadas, porque nós não conseguimos nos colocar no lugar da outra pessoa. Olha só o que é Jesus na cruz. Jesus na cruz, ao ponto de ser crucificado, e no momento que ele vai ser crucificado, ele já toma sobre ele, o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é isso? Jesus na cruz do Calvário, na hora que ele está sendo crucificado, ele assume nas suas costas todo o pecado, meu e seu. Prova disso que Deus vira as costas para ele, por causa do pecado que Jesus assumiu na cruz do Calvário. Mas mesmo na cruz do Calvário, ele olha para aqueles que estão atacando, dizendo, crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. E aí ele olha para essas pessoas, agora ele entende essas pessoas como um pecador, porque ele também é pecador, porque ele assumiu nossos pecados. E aí ele olha para essas pessoas e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus agora estava sendo como pecador, está dizendo, essas pessoas estão cegas, porque são pecadoras e estão cegas também. Agora eu estou enxergando com os pecados nas minhas costas, na responsabilidade pelo pecado deles, como expiação pelo pecado deles, eu entendo que eles são cegos e eles não enxergam, por isso estão mandando me crucificar. Portanto, não lhes impute esse pecado. Jesus olha para essas pessoas com empatia, dizendo, eles são cegos, eles não estão conseguindo enxergar, portanto, perdoa esses pecados, perdoa os pecados que essas pessoas estão fazendo nesse momento agora. A maioria das pessoas estão doentes emocionalmente. Preste atenção. As pessoas estão doentes emocionalmente. A maioria. Pós-pandemia, então, nem se fala. Está todo mundo doente emocionalmente. Mas nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se nós respondermos a todo mundo emocionalmente como eles nos atacam, nós jamais teremos a capacidade de demonstrar a graça do Senhor Jesus que vem operando sobre nós. Porque está todo mundo mal, todo mundo atacando. Você fala alguma coisa, eles falam duas coisas. Você fala de uma forma, eles falam de outra forma para tentar te atacar também. Se você responder a todo mundo da forma que te atacam, irmão, está todo mundo mal emocionalmente. O que nós temos que fazer como servos de Deus? Pedir a Deus sabedoria, dizendo assim, eu sei que é difícil isso, mas o exercício que o cristão deve fazer é,
talvez essa pessoa possa estar num dia mau. E por ela estar num dia mau, ela está me atacando de uma forma que ela não me atacaria outrora. O que eu vou fazer? Ir embora para casa. A técnica dos 10 segundos, sabe assim, ó, vou contar até 10, e depois que eu contar até 10, eu resolvo a situação. Porque se nós atacarmos todo mundo da forma que eles nos atacarem, nós jamais chegaremos a esse ponto de sermos mansos. Como eu disse no início, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que não é fácil, mas nós devemos exercer. Por quê? Porque Jesus disse que nós devemos ser mansos. A segunda característica de alguém que é manso, ser manso também não quer dizer que nós não iremos nos irar. Preste atenção. Ser manso não quer dizer que você não vai se irar. Porém, alguém manso, ele contém em si mesmo uma ira que nós podemos chamar de ira santificada. Então não quer dizer que você não vai estressar, não quer dizer que você não vai se irar. Porém, se você é alguém manso, se você trabalha essa mansidão em você, você é alguém que vai se irar, mas alguém que vai se irar em santidade. É possível isso? É. Apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 26, irai-vos, mas não pequeis, ponha o sol sobre a vossa ira. Então é possível você irar e não pecar. É possível você ficar alguém irado, mas não pecar. Mas também não é do jeito que você está pensando não, tá? Então segura sua onda aí. Presta atenção que Calvino diz, comentando sobre esse versículo. Calvino diz assim, existem 3 falhas pelas quais ofendemos a Deus por estarmos zangados. O primeiro é que, quando nossa raiva surge de causas leves, e muitas vezes de nenhuma causa, ou pelo menos de ferimentos ou ofensas particulares. Ou seja, a primeira forma de ofendermos a Deus com a nossa ira, quando nos ofendemos por nada, ou por coisas pequenas. A segunda causa de ofendermos a Deus com a nossa ira, quando vamos além dos limites adequados e somos levados a excessos inesperados. Ou seja, era alguma coisa que eu poderia irar, mas eu irei demais e perdi a mão na minha ira. Isso também vai de desencontro com aquilo que Deus diz. A terceira forma que nós ofendemos a Deus com a nossa ira é quando a nossa raiva, que deveria ter sido dirigida contra nós mesmos ou contra os nossos pecados, se volta contra nossos irmãos. Você está irado, mas você não está irado com o outro. Você está irado consigo mesmo. Mas porque o outro fez alguma coisa, você quer o atacar. Mas o problema é com você mesmo. Então você pode irar, mas você tem que se irar de uma forma santificada. E o que é essa ira santificada? Como exercer essa ira santificada? Primeiro, essa ira deve ser justificada. Ela deve ter uma justificativa. Jesus, por exemplo, quando entra no templo, e está o povo lá vendendo no templo os animais, comercializando os animais que eles pegavam, porque Jesus não derruba as mesas à toa. O que estava acontecendo? Vinha alguém com um animal para fazer o sacrifício, eles entregavam ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote pegava esse animal, passava pela porta de trás do templo, entregava para alguém, outra pessoa ia no outro lado e comercializar esse animal que deveria ser sacrificado. Jesus chega e fala, vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de comércio, e a casa do meu pai deveria se chamar casa de oração. Pega o chicote, vira as mesas tudo e vai embora. Jesus pecou? Não. Porque a ira dele era justificada. Quebrou a mesa de todo mundo. Alguém que estava de fora poderia olhar e dizer, mas ele pecou. Mas não, porque a ira dele era justificada. Tinha um motivo para que ele se irasse. A segunda forma de nos irarmos de forma santificada. Sempre que possível, a ira deve ser das nossas atitudes. Sempre que possível, a ira deve ser das atitudes e não das próprias pessoas. Então, às vezes acontece alguma coisa e nós nos iramos com a pessoa, ao invés de nos irarmos com a situação ou com aquilo que a pessoa fez. Então, por exemplo, um policial no exercício do seu trabalho, ele não tem nada contra a pessoa que está vendendo droga ou roubando, porque ele nem a conhece. Um policial no exercício do seu trabalho, ele tem que cumprir algo por causa daquilo que a pessoa está fazendo. Então ele vai lá e prende a pessoa, mas ele não conhece a pessoa.
Ele está dizendo, não estou te prendendo por causa de você, estou te prendendo por aquilo que você está fazendo. Pelo menos deveria ser assim. Então, nós, como servos de Deus, nós deveríamos nos irar, a maioria das vezes, sempre que possível, não com a pessoa, mas sim com aquilo que a pessoa está fazendo. Assim que nós devemos nos irar. O outro fator de uma ira santificada, se você se irar, se acontecer de você se irar, faça com que essa ira se acalme rapidamente. Se possível, não durma com essa ira em seu coração. E aqui entra para os casais principalmente os casais que brigam como se o mundo estivesse acabando e passam uma semana sem conversar. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. É isso que Paulo está dizendo. Tente resolver o problema antes do dia virar. Tente resolver o problema antes de deitar na cama. Se acontecer o problema no trabalho, tente resolver o problema antes de bater o ponto e ir embora. Por quê? Porque senão você vai embora com aquela ira no seu coração. E a ira vai gerando uma corrosão, vai gerando um problema, vai gerando um buraco. E aquilo que era um problema simples de resolver, se torna um problema enorme. Porque você se irou e não resolveu aquilo naquela hora. Preste atenção. Nós podemos estar irados, porém, sermos mansos. A mansidão deve ser o nosso estado natural. A ira tem que ser um estado temporário. Então você deve ser manso. Você pode se irar? Sim. Se tiver uma justificativa, você pode se irar. Se essa ira for santa, você pode se irar. E se você não deixar essa ira dormir irado, sabe assim, eu não consegui nem dormir de tanta ira. Nós não podemos dormir assim. Eu usei o exemplo daquele cachorro, aquele pequenininho piche, que é puro ódio. Já viu assim, ó? É o ódio em pessoa. Ele nunca te viu, não te conhece, mas ele quer avançar. Não sabe de onde você saiu, mas ele quer avançar e ele quer te morder de qualquer forma. Por quê? Ele é extremamente nervoso, não sei o motivo. Mas existem pessoas que são assim também, extremamente estressadas por causa de nada. Acorda de manhã estressado, vai dormir estressado por causa de nada. Mas quem é irado o tempo todo, nem tem o respeito do outro. Aquela pessoa que é irada o tempo todo, é estressada o tempo todo, não tem nem o respeito do outro. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele é irado o tempo todo, então ninguém dá nem moral para ele. Então nós não devemos, essa ira, nós podemos nos irar, mas essa ira deve ser santificada. A terceira característica, o que nos faz ser mansos, é quando nós nos tornamos, quando nós somos como Jesus é. Mateus 11, 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Ser manso é se portar como o nosso Senhor se portava. É se portar como o nosso Senhor se portava. É nós entendermos como Jesus agia e agir como ele fazia. Isaías capítulo 53 diz que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Imagina, ele caminhando para a morte, as pessoas dizendo para ele ser crucificado, talvez algumas pessoas que ele curou, talvez algumas pessoas que ele ressuscitou, dizendo, crucifique-o, porque ele está dizendo que ele é filho de Deus. Ele não abriu a boca em momento nenhum, porque ele foi como ovelha muda ao matadouro. A mansidão deve ser parte do nosso cotidiano. Não tem como divorciar o cristianismo da mansidão. Se você é alguém extremamente violento, você precisa rever algumas questões da sua vida. Se você é alguém extremamente violento e age o tempo todo com violência, você precisa rever, porque não tem como divorciar o cristianismo da mansidão. Por quê? Porque o nosso Senhor, que instituiu aquilo que cremos, foi alguém extremamente manso. E nós somos copiadores dele, portanto, não tem como divorciar o cristianismo da mansidão. Assim como o nosso Senhor também foi manso, devemos ser mansos em todas as áreas da nossa vida. Ser manso não é simplesmente ficar abaixando a cabeça e resmungando por tudo, mas ser manso é dar a resposta certa, às ocasiões certas, da forma correta. Isso é ser manso. E isso que nós devemos buscar dia após dia.
Como eu disse no início, é algumas coisas que eu tenho tentado praticar no meu dia a dia para que eu me torne como meu Senhor é. Não pratico todas, mas nós temos que praticar porque o Senhor nos pediu para que nós possamos ser mansos. E dito tudo isso, qual é a herança dos mansos? Porque a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Então qual é essa herança destinada a nós? E o Bill, se quiser, pode vir que eu estou finalizando. Qual é essa herança destinada para nós? O que significa isso? Os mansos herdarão a terra. O que significa isso que Deus nos disse? No plano original, Deus deu a terra para que Adão governasse. Eu já disse para vocês várias vezes. Lá em Gênesis nós vemos que quando Deus institui Adão como homem, ele diz: governe sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Quando Deus coloca Adão na terra, ele dá a Adão essa incumbência de ser um governante. Mas por causa da queda, Adão se perdeu, Adão e Eva se perderam. E eles perderam o direito a essa herança. Perderam o direito de governarem sobre a terra. Porém, Cristo, quando nos compra para Ele novamente, recebemos esse direito de herdar e governar juntamente com Ele sobre a terra que está por vir. Então, ser manso tem a ver com essa vida, mas vai refletir na vida que está por vir. Ser manso vai dar resultado nessa terra, porque vai por mim. Quando você é manso, você resolve a maioria dos seus problemas na mansidão. Então vai resolver a sua vida na terra. Porém, você terá uma recompensa que durará para sempre. Porque nós iremos receber como herança essa terra e governar juntamente com o nosso Senhor. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 26 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como eu também recebi a autoridade do meu Pai. Aquele que for manso na terra receberá poder para ter autoridade sobre as nações, juntamente com o nosso Senhor. Eu não estou falando sobre coisas terrenas agora. Eu estou falando sobre coisas celestiais. Estou falando que se você exercer a mansidão aqui na terra, e se você fizer aquilo que nosso Senhor ordenou, e for como o Senhor nos ordenou aqui na terra, a sua herança eterna será governar juntamente com Ele, e governar sobre as nações, e sobre tudo aquilo que o Senhor tiver sobre governo, nós governaremos juntamente com Ele. Apocalipse 3, 21 diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Ser manso é ser alguém que venceu. Para muitas pessoas você vai se tornar como um perdedor, porque é manso demais. Olha lá, ele não ataca, não contra-ataca aquilo que disseram com ele, é manso demais. Você pode passar como um perdedor aqui na terra, mas na vida eterna, você ganhará o direito de se sentar no trono do Senhor, assim como ele também venceu e se sentou no trono do Pai. Ser manso tem muito mais a ver com a nossa vida. Aí você pode dizer: que vantagem que eu tenho de ser manso agora? A primeira é essa: você vai evitar muito problema. E a segunda é: existe uma herança reservada para você. E não é uma herança passageira, é uma herança eterna. Nós vemos isso nos dias de hoje. E alguns grupos especiais de gurus e coachings, especialmente um deles, não vou citar o nome por ética, mas diz sobre isso, sobre governar, sobre reinar em vida, falando de dinheiro. Aí usa o cristianismo como base, mas distorce todo o cristianismo para ganhar dinheiro. É rico hoje nas custas do cristianismo e nas falas bonitinhas, nos versículos isolados que pega da Bíblia e prega da forma que quer. E aí eles dizem: você vai governar em vida, você vai reinar em vida e tal. E
existem milhares de pessoas caminhando para o inferno, mas ouvindo esses homens dizendo, você vai reinar em vida, e de fato estão reinando em vida. De fato tem o carro que querem, porque o dinheiro é o Deus do século. O amor ao dinheiro é o Deus do século. E aí amam, e aí tem carros, a maioria dos carros que podem, tem casas para mostrar para todo mundo, tem o que fazem, dizendo, eu estou governando em vida, eu estou reinando em vida, eu estou fazendo aquilo que o Senhor faria no meu lugar, eu estou fazendo essas coisas. Conversem, pregando teologia da prosperidade, e fazendo com que pessoas estejam caminhando para o inferno, mas dizendo, eu estou governando em vida. Mas se essas pessoas não se arrependerem dos seus pecados, estão governando em vida, mas irão perecer eternamente no inferno. Trabalhe e estude para alcançar os seus objetivos. Eu sempre digo isso. Trabalhe e estude para alcançar os seus objetivos aqui na terra, para que você possa comprar aquilo que você queira comprar. Não tem nada de mal nisso. Mas não foque nas coisas terrenas. O nosso governo não será apenas em coisas terrenas. Se você trabalhar e estudar, você pode ter a sua empresa, você pode chegar em um cargo alto na empresa que você trabalha, não sei o que você quer. Mas o nosso governar não deve ser resumido a essa terra. Nós devemos ser mansos, nós devemos ser humildes, para que nós possamos governar na eternidade. Nós devemos ser mansos de coração, para que nós possamos alcançar com o nosso Senhor e governarmos e herdarmos juntamente com o nosso Senhor, quando Ele vier governar sobre essa terra. Esse é o nosso objetivo. Portanto, seja manso hoje, e você receberá essa herança do nosso Salvador. Sei que é difícil colocar a mansidão em prática. Talvez seja uma das coisas mais difíceis, talvez pela forma que foi criado, talvez pela forma que é o dia a dia, por vários motivos. Mas é o que o Senhor nos instrui. Sedes mansos, bem-aventurado. Em outra tradução vai dizer, feliz é aquele que é manso, porque ele herdará a terra. Se torne alguém manso, como nosso Senhor foi manso. Fique de pé no seu lugar. E aqui não é o falso moralismo de bater no peito e dizer que eu não preciso mudar. E talvez possa ser essa oração que você possa começar a fazer. Eu não sou, mas eu quero ser. Eu não sou manso. Sou alguém extremamente estressado. E por ser extremamente estressado, eu me torno extremamente violento. Não sou manso, mas eu quero ser. Pecado não é nós demonstrarmos nossa fraqueza. O pecado é nós querermos sermos como Deus, sermos deuses, né? E acharmos que somos perfeitos, e não somos. Então o que nós temos que fazer é, eu não sou manso, eu sou extremamente estressado, mas eu quero me tornar alguém manso. Das pessoas olharem e dizerem, o que aconteceu com você? Outrora você agiria de outra forma, o que aconteceu? E as pessoas observarem que você simplesmente se tornou alguém parecido com o seu Senhor. Então se você é alguém extremamente estressado e violento, talvez seja a hora de você começar a orar e pedir a Deus para que te dê mansidão, para te fazer como Ele é, alguém manso, sábio, que saiba responder aos problemas da vida com mansidão e não com violência. A violência pode resolver o problema naquela hora, de bate-pronto, mas vai te causar um problema lá para frente. A mansidão pode parecer que não resolveu o problema, mas lá na frente você vai observar que ser manso naquele momento, naquela situação, te livrou de grandes problemas. Oremos. Pai, nós louvamos ao Senhor, Pai, pela Tua palavra. Louvamos ao Senhor porque ela não falha, ela tem trabalhado em nossas vidas, Pai. E eu quero pedir ao Senhor para que nós possamos nos tornar pessoas mansas. Meu Deus, se há alguém aqui que é estressado, é ansioso, que o velho homem, Pai, tende a todos os dias tentar a levar com que ela seja alguém extremamente violento, que o Senhor possa trabalhar no coração, Pai.
porque nós queremos ser pessoas mansas. Nós não queremos, Pai, sermos estressados, sermos violentos com todas as áreas de nossas vidas, Pai. Mas nós queremos responder às questões com mansidão. Pai, se existir algum momento, algum tempo em que nós devemos nos estressar, Pai, nos devemos ficar irados, meu Deus, que essa ira possa ser uma ira santa, e que nós, Pai, nós não podemos deixar essa ira, o sol se pôr sobre essa ira, Pai, e que em nome de Jesus, que nós possamos dia após dia nos transformar em pessoas mansas, pessoas, meu Deus, que serão luz no mundo, e em meio a pessoas emocionalmente abaladas e doentes, nós possamos responder com mansidão, Pai, e demonstrar o que o Senhor faria em nosso lugar, porque nós somos cópias do Senhor, Pai, nós somos parecidos com o Senhor, e queremos pregar o Evangelho através de nossas vidas, em nome de Jesus, amém. E se você pode, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Que você possa sair daqui dessa noite com esse entendimento.